Olá, alunos, tudo bem? Estamos aqui novamente. Eu quero parabenizar os alunos que conseguiram realizar o quiz e a pontuação de vocês foram excelentes. Meus parabéns! Continuando o nosso conteúdo, iremos falar hoje sobre polígonos, sendo que eu irei corrigir com vocês esse capítulo assim que nós terminarmos ele, tá bom? E já marque na sua agenda que o nosso próximo encontro pelo Google Meet será na terça-feira e na quarta-feira que vem. Eu irei realizar com vocês 2 dias de encontro, justamente porque a data para a prova de vocês está bem próxima, então já começaremos as revisões, tá bom? Então, e lá no Google Meet eu também irei marcar com vocês a data do simulado, para que vocês tenham uma pontuação aí referente à prova. Então, vamos lá, polígonos. Abre aí o livro de vocês na página 155. A gente já estudamos que os polígonos eles são formas geométricas planas e o contorno deles é sempre fechado, sendo que eles são formados por segmentos de retas e esses segmentos eles não se unem em nenhum momento. Vamos ver aqui, ó, nós temos o triângulo, temos o quadrilátero, o octógono, o decágono. E todo polígono ele tem alguns elementos muito importantes, que são os lados, os vértices, as diagonais deles, os ângulos internos e os ângulos externos. Vamos aí entender cada um deles. Temos um polígono que ele é chamado de ABCD. Antes de começar, identifique aí as letras, no caso maiúscula, tá? Aí, ó, ABCD é o nome do polígono. E os lados dele, no caso, quais são? AB, né? BC, qual outro? CD e AD. E quais são os vértices? Os vértices é aquela bolinha que une o segmento. Então, quais são aí? A letra A, a letra B, a letra C e a letra D. E quais são os ângulos internos? Os ângulos internos, eles sempre são representados por letras minúsculas e com chapéuzinho, né, em cima da letra. Então, no caso, seria quais letras aí? Vamos olhar para dentro do desenho. Seriam as letras A, B, C e D, né? E quais seriam os ângulos externos aí? Letra E, externos é o que está fora do desenho. Então, seria letra E, letra F, letra G e letra H. E quais são as diagonais? As diagonais, elas são segmentos de reta que, no caso, vai ligar dois vértices e esses vértices eles não são consecutivos, ou seja, não vem um após o outro. E quais são as diagonais aí? No caso, seria o que? A C, né? Na cor vermelha aí. E o segmento BD. A gente pode classificar também o polígono em convexo e não convexo. Como que a gente identifica ele? A gente identifica um polígono convexo quando ele passa pelo desenho, a reta ela passa no interior do desenho, em várias partes, em vários locais, mas ela só consegue pegar 2 pontos aí. Eu não sei se vocês estão visualizando. Tem duas bolinhas, então se eu fizer infinitas retas no interior desse desenho, ele só vai unir em 2 pontos e nada mais do que isso. Agora, aquele polígono não convexo é quando no interior a gente passa e faz mais de 2 pontos, ó, como vocês estão visualizando aqui, ó. Tem 4 pontos nesse desenho. E olha só, nesse aqui também tem 4 pontos. Então, não pode passar de 2. Se passar de 2, ele já não é convexo, tá bom? Ele já é uma figura que ele já se torna uma figura não convexo. Ó, agora vamos observar aí a quantidade de diagonais que parte de um único vértice, uma única bolinha, em alguns polígonos. Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, o 4 lados, por uma figura de 4 lados, ele passa por uma diagonal. 5 lados passa por 2 diagonais em um único vértice, tá bom? 6 lados, ele tem 3 diagonais, ó. Pode ver, deu para fazer 3 segmentos de retas. Numa figura, um heptágono,
No caso, ele já tem 7 lados, ele vai possuir 4 diagonais. E um octógono, ele vai possuir 5 diagonais. Então, você pode observar que a quantidade de lados, de vértice e dos ângulos internos tem uma fórmula que a gente faz para poder descobrir. No caso, a gente pega o número de lados, né? E a gente vai já ver e vai explicar direitinho para vocês. A diagonal, a fórmula seria número de lados menos 3. Porque, olha, você observa aqui o quadrado. N menos 3 vai ser uma diagonal. 5 lados. 5 menos 3, 2 diagonais. 6 lados. 6 menos 3, 3 diagonais. E assim vai indo, tá bom? Vamos aqui continuar para vocês entenderem melhor. Foi o que eu acabei de falar, né? A quantidade de diagonais que parte de um único vértice é igual à quantidade de lados do polígono menos 3. Ó, vamos aqui, ó. Quadriláteros seria 4 menos 3, que é igual a 1. Por que eu falei N? N representa o número de lados. Então, no lugar do N, você coloca o número de lados daquela figura. No caso, o quadrilátero tem 4, por isso que é 4 menos... E o 3 já faz parte da fórmula, menos 3. Então, 4 menos 3, 1. Pentágono, 5 menos 3, 2. Hexágono, 6 menos 3, 3. Heptágono, 7 menos 3, 4. Octógono, 8 menos 3, 5. Então, e aí fechou. Vamos seguir essa linha de raciocínio. O eneágono, no caso, convexo, que parte só 2 pontos na parte interior dele. Vamos aí para a fórmula, seria quantidade de lados menos 3. Então, lados de um eneágono é 9. Então, 9 menos 3, 6. Então, a quantidade de diagonais, aí nesse caso, é 6. Agora, vamos ver se a gente pode determinar a quantidade total de diagonais do eneágono. Como o eneágono ele tem 9 vértices, a gente multiplica a quantidade de diagonais dele, que vai partir de cada vértice pela quantidade de vértices. Vou entender agora, vamos lá. A gente vai pegar a quantidade de diagonais que parte de cada vértice. Quanto é? Ó, 9 menos 3, não é? Cada vértice, a fórmula não é n menos 3? Então, seria 9 menos 3, que no caso é 6. Aqui ele repetiu 9 menos 3, mas dá para colocar 6 logo direto, né? Aí, como ele é um eneágono, ele possui 9 lados. Então, a gente vai multiplicar por 9. 6 vezes 9. E aí, nós encontramos o resultado, que é 54. Só que não somente isso, a gente tem que fazer outro detalhe. Para que cada diagonal não seja contada 2 vezes, a gente vai dividir esse resultado que a gente encontrou por 2. Então, vai ser dessa forma que a gente vai resolver para encontrar a quantidade de diagonais total do desenho. Por exemplo, ele quer saber a diagonal total de um pentágono. É essa a fórmula que usa. Quer saber a quantidade total de um heptágono. É essa a fórmula que usa. Não é outra, é essa a fórmula. E qual é a fórmula? Número de lados menos 3 vezes o número de lados da figura dividido por 2. Sempre será essa fórmula, tá? Então, 9 menos 3 é 6. Lembra lá em cima que a gente calculou? 6 vezes 9, o que é o 9? É o número de lados dessa figura, ela tem 9 lados. E divide por 2. Aí, 54 dividido por 2 é igual a 27. Então, esse desenho possui 27 diagonais. Ok? Essa é a fórmula e não muda ela. Tá aqui embaixo ela, ó. Seguindo esse mesmo procedimento, a gente pode verificar que em um polígono convexo de n lados, a quantidade de diagonais D é dada pela fórmula. Diagonal, que é o D, é igual a n, número de lados, menos 3 vezes número de lados, dividido por 2. Sempre será essa fórmula, tudo bem? Então, é isso. Vocês irão fazer a atividade que eu irei deixei aí no WhatsApp para vocês. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!